Antes que o tempo começasse, antes que as estrelas fossem acesas no firmamento, existia um reino de luz perpétua. As escrituras antigas preservam fragmentos desta era dourada, quando a criação ainda respirava em harmonia perfeita com seu Criador. Mas nas câmaras celestiais, algo estava prestes a se romper. Algo que mudaria o destino de todo ser vivo para sempre. O livro de Ezequiel, capítulo 28, descreve um ser de beleza incomparável. Versículo 13 nos diz: Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Este não era um anjo comum. Este era o querubim ungido, o portador de luz, aquele cujo nome significava estrela da manhã, Lúcifer. Seu esplendor refletia a glória divina em cada fibra de seu ser. Mas algo começou a crescer em seu coração radiante. Algo que as Escrituras chamam de o primeiro pecado. Isaías, capítulo 14, versículo 13, revela o momento da ruptura. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Aqui está a origem de toda a rebelião. Não foi um ato impulsivo. Foi uma decisão calculada, alimentada por orgulho, que cresceu em silêncio até explodir em insurreição cósmica. Lúcifer não queria mais refletir a glória de Deus. Ele queria ser Deus. Os manuscritos antigos sugerem que 1/3 dos anjos celestiais seguiu Lúcifer em sua rebelião. Apocalipse 12, versículo 4, confirma esta cifra assombrosa. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu. Imagine o caos. Seres criados para a adoração agora empunhavam armas espirituais contra seu Criador. O céu, que conhecia apenas harmonia, agora ecoava com o estrondo da guerra espiritual. Mas por que Deus permitiu esta rebelião? Esta é uma pergunta que teólogos debatem há milênios. Alguns estudiosos argumentam que o livre-arbítrio, mesmo entre anjos, era essencial para que o amor verdadeiro existisse. Outros sugerem que a queda de Lúcifer fazia parte de um plano maior, um teste cósmico que revelaria a verdadeira natureza da escolha moral. O que sabemos com certeza é que a batalha terminou com a expulsão violenta dos rebeldes. Jesus Cristo mesmo testemunhou este evento. Em Lucas 10, versículo 18, ele declara: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esta não foi uma descida gradual. Foi uma queda catastrófica, um exílio forçado das dimensões celestiais para um reino de trevas e separação. Lúcifer, o portador de luz, tornou-se Satanás, o adversário. O querubim ungido transformou-se no príncipe das trevas. Mas onde exatamente ele caiu? As Escrituras indicam um lugar de tormento eterno, separado da presença divina. O livro de Enoque, removido da maioria das Bíblias, mas preservado na tradição etíope, descreve este local com detalhes perturbadores. Enoque fala de abismos de fogo, de correntes de escuridão, de uma prisão cósmica onde os rebeldes aguardam julgamento final. Este é o inferno, não como humanos o imaginam, mas como uma dimensão espiritual de total separação de Deus. Lúcifer encontrou-se preso, mas não completamente impotente. Sua beleza estava arruinada, seu esplendor transformado em horror, mas sua inteligência permanecia afiada, e em seu coração queimava um ódio consumidor. Se não podia ferir Deus diretamente, feriria a criação mais amada de Deus, a humanidade. Gênesis nos conta que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dando a Adão e Eva domínio sobre a terra. Esta verdade enfureceu Satanás além da razão. A vingança de Lúcifer começou no Éden. Disfarçado como serpente, ele seduziu Eva com a mesma mentira que causou sua própria queda. Sereis como Deus. Gênesis 3, versículo 5. O ciclo se repetia.
O pecado que destruiu um anjo agora contaminou a humanidade. Mas isto era apenas o começo. Satanás percebeu que precisava de uma estratégia mais elaborada, um sistema de corrupção que penetraria cada aspecto da existência humana. Assim nasceu o plano dos 7 pecados capitais. Não eram apenas tentações isoladas, mas uma hierarquia demoníaca, 7 generais espirituais designados para destruir a humanidade através de suas próprias fraquezas. Cada pecado representava uma distorção de algo bom que Deus criou. O desejo por comida tornou-se gula. O descanso tornou-se preguiça. A autoestima tornou-se orgulho. E assim por diante. Mas antes de explorarmos estes 7 destruidores, precisamos entender algo crucial que as Escrituras revelam sobre os dias antes do dilúvio. Se você está fascinado por estes mistérios bíblicos que raramente são ensinados nas igrejas, inscreva-se neste canal agora. Estamos apenas começando a desenterrar verdades que foram escondidas por séculos. Toque no botão de inscrição e ative o sino para não perder nenhuma revelação. Capítulo 2. O Pacto Proibido dos Vigilantes. Gênesis 6 abre com um dos versos mais controversos e debatidos de toda a Bíblia. Versículo 1 a 4 nos diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram estes filhos de Deus? Durante séculos, estudiosos propuseram interpretações variadas. Alguns argumentam que eram descendentes de Sete, a linhagem justa. Outros insistem que eram governantes poderosos. Mas o livro de Enoque remove toda ambiguidade. Estes filhos de Deus eram anjos, seres celestiais que abandonaram seu estado original e desceram à terra com intenções carnais. O livro de Enoque, capítulo 6, versículo 1 a 2, nomeia os líderes desta rebelião. E aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas bonitas e elegantes. E os anjos, filhos dos céus, viram-nas e desejaram-nas. 200 anjos, liderados por Semjasa, fizeram um pacto proibido no Monte Hermon. Eles juraram entre si descer e tomar esposas humanas, sabendo que violavam leis cósmicas fundamentais. Por que isso era tão grave? Porque representava a mistura de 2 ordens de criação que Deus intencionalmente separou. Anjos eram seres espirituais, imortais, criados para servir nos reinos celestiais. Humanos eram seres físicos, mortais, criados para habitar a terra. O cruzamento entre estas 2 espécies produziria algo que nunca deveria existir. Híbridos, aberrações, os nefilins. Mas os anjos caídos não trouxeram apenas corrupção genética. Enoque nos diz que eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Azazel ensinou os homens a forjar espadas e armas de guerra. Amazaraque ensinou feitiçaria. Armers ensinou a quebra de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabel ensinou sinais e constelações. Tamiel ensinou astrologia. Asradel ensinou os cursos da lua. Estes conhecimentos não eram presentes benevolentes. Eram ferramentas de destruição acelerada. A humanidade, que deveria desenvolver-se naturalmente sob a orientação de Deus, foi catapultada prematuramente para eras de conhecimento para as quais não estava espiritualmente preparada. Imagine uma criança de 5 anos recebendo as chaves de um carro e um mapa para rodovias perigosas. Este era o estado da humanidade pré-diluviana. Tecnologia sem sabedoria, poder sem caráter, conhecimento sem amor. Judas, versículo 6, confirma a gravidade desta transgressão angélica. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas
até ao juízo daquele grande dia. Pedro reforça isto em 2 Pedro 2, versículo 4. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Mas aqui está algo que muitos não percebem. Estes anjos caídos, os vigilantes, eram diferentes dos anjos que caíram com Lúcifer na rebelião original. Esta foi uma segunda queda, uma segunda onda de rebelião angélica. Alguns teólogos sugerem que Satanás orquestrou esta corrupção deliberadamente, usando estes anjos como agentes para contaminar a linhagem humana. Por quê? Porque através da humanidade viria o Messias prometido em Gênesis 3, versículo 15, que esmagaria a cabeça da serpente. Se Satanás pudesse corromper geneticamente toda a humanidade, não haveria linhagem pura através da qual o Redentor poderia nascer. Esta foi uma tentativa de genocídio pré-natal do Messias. Uma conspiração cósmica para impedir a salvação humana antes que ela pudesse começar. Mas Deus sempre preserva um remanescente. Gênesis 6, versículo 9, nos diz sobre Noé. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. A palavra hebraica para perfeito aqui é tamim, que significa completo, íntegro, sem mancha. Muitos estudiosos argumentam que isto se refere não apenas à sua retidão moral, mas à sua pureza genética. Noé e sua família eram os únicos humanos cujo DNA não havia sido contaminado pela mistura angélica. Esta é a razão pela qual Deus precisava destruir toda a vida terrestre no dilúvio, preservando apenas a família de Noé. O que aconteceu com os vigilantes? Enoque, capítulo 10, descreve seu destino. O arcanjo Miguel recebeu ordens divinas. Vai, Miguel, e anuncia a Senjasa e a todos os seus comparsas que se uniram com as mulheres e se contaminaram com elas em sua impureza, que seus filhos perecerão e eles verão a destruição de seus amados. Os vigilantes foram presos no Tártaro, uma prisão espiritual de escuridão absoluta, onde permanecem acorrentados até o julgamento final. Mas seus filhos, os Nefilins, trouxeram terror incomparável à terra antediluviana. E é sobre estes gigantes que precisamos falar agora. Se estas revelações estão abrindo seus olhos para mistérios bíblicos profundos, deixe um like neste vídeo. Sua interação ajuda mais pessoas a descobrirem estas verdades escondidas. Toque no botão de like agora e continue conosco. Capítulo 3. Enoque, o homem que caminhou com Deus. Entre todos os patriarcas antediluvianos, um nome se destaca com mistério singular: Enoque. Gênesis 5, versículo 22 a 24, nos dá uma descrição intrigante. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Já não era porque Deus o tomou. Esta frase extraordinária diferencia Enoque de quase todos os outros humanos na história. Ele não morreu. Ele foi transladado, levado diretamente à presença de Deus, sem experimentar a morte física. Hebreus 11, versículo 5, confirma. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Mas por que Enoque recebeu este privilégio único? O que significava que ele andou com Deus? A expressão hebraica sugere uma comunhão íntima e contínua. Uma parceria espiritual profunda. Enoque não apenas acreditava em Deus, ele vivia em comunicação constante, em obediência radical, em relacionamento que transcendia a experiência religiosa comum. E foi através desta conexão
que Enoque recebeu revelações que abalaram os fundamentos do cosmos. O livro de Enoque, preservado integralmente apenas na Bíblia etíope, mas citado no Novo Testamento por Judas, conta a história completa. Enoque foi convocado por Deus para servir como mensageiro divino aos vigilantes caídos. Imagine a cena: um homem mortal, frágil em comparação com seres angélicos de poder imenso, caminhando até onde estes gigantes espirituais estavam aprisionados para entregar a sentença de julgamento divino. Enoque, capítulo 12, versículo 3 a 6, registra: Enoque, escriba de justiça, vai e anuncia aos vigilantes do céu que abandonaram as alturas do céu e seu santuário eterno, e se contaminaram com as mulheres, e fizeram como fazem os filhos dos homens, tomando mulheres para si, e se corromperam grandemente sobre a terra. Diz-lhes que nunca terão paz nem perdão pelo pecado. Os vigilantes, percebendo seu destino selado, imploraram a Enoque que intercedesse por eles. Enoque, capítulo 13, descreve como ele levou suas petições diante do trono de Deus, mas a resposta foi inflexível. O pecado dos vigilantes era irreversível. Não havia sacrifício, não havia arrependimento, não havia caminho de volta. Eles haviam cruzado um limite que não podia ser recruzado. Durante suas visões celestiais, Enoque recebeu conhecimento que abrange toda a história humana. Ele viu o dilúvio que estava por vir. Ele viu a prisão dos vigilantes. Ele viu o julgamento dos nefilins, mas ele também viu algo mais, algo que se estendeu milhares de anos no futuro. Enoque viu a vinda do Messias, o julgamento final, a ressurreição dos mortos e a restauração de todas as coisas. Enoque, capítulo 46, descreve sua visão do Filho do Homem. Ali via aquele que possui o tempo antes do tempo, e sua cabeça era branca como lã. E com ele, outro ser cujo rosto tinha a aparência de um homem, e seu rosto era cheio de graça, como um dos santos anjos. Esta é uma profecia messiânica clara, escrita séculos antes de Cristo, descrevendo sua natureza dual, divina e humana. Mas por que o livro de Enoque foi removido da maioria das Bíblias? Esta é uma pergunta controversa, com respostas complexas. Durante os primeiros séculos do cristianismo, Enoque era amplamente lido e citado por pais da Igreja como Tertuliano, Irineu e Clemente de Alexandria. Judas o cita diretamente em versículos 14 a 15. Mas por volta do IV século, autoridades religiosas começaram a questioná-lo. Algumas objeções eram legítimas. Havia múltiplas versões circulando com variações textuais. Detalhes sobre anjos e cosmologia eram considerados muito especulativos. Mas outros motivos eram menos nobres. O livro de Enoque continha verdades desconfortáveis sobre a realidade espiritual, sobre a atividade demoníaca, sobre a corrupção institucional. Eram ensinamentos que líderes religiosos preferiam manter obscurecidos. A Igreja etíope, notavelmente, sempre preservou Enoque como escritura canônica. Eles nunca o removeram. E quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947, fragmentos extensos do livro de Enoque foram encontrados entre os textos da comunidade de Qumran, provando que judeus devotos do primeiro século o consideravam escritura sagrada. Enoque também fornece o contexto crucial para entender declarações do Novo Testamento. Quando Jesus fala sobre os dias de Noé, em Mateus 24, versículo 37, ele assume que seus ouvintes entendem o que tornou aquela era tão depravada. Quando Pedro e Judas mencionam anjos caídos aprisionados, eles se referem diretamente às narrativas de Enoque que sua audiência conhecia bem.
O que Enoque nos ensina sobre a batalha espiritual? Que não é um conceito abstrato ou metafórico. É uma guerra real travada em dimensões que nossos olhos físicos não podem ver. Efésios 6, versículo 12, confirma: não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Enoque viu estes principados face a face. Ele caminhou entre anjos santos e caídos. Ele testemunhou a estrutura hierárquica do mal organizado. E ele nos deixou um aviso. A mesma corrupção que destruiu o mundo antediluviano está ressurgindo nos últimos dias. Jesus mesmo profetizou em Mateus 24, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estamos vivendo uma repetição daquela era? Existe corrupção genética moderna através de tecnologias? Existem conhecimentos proibidos sendo revelados novamente? Estas são perguntas que exploraremos mais profundamente. Mas primeiro, precisamos entender completamente o que aconteceu quando a corrupção atingiu seu ponto máximo e Deus decidiu que era suficiente. Capítulo 4. A corrupção que inundou a terra. Gênesis 6, versículo 5, contém uma das declarações mais sombrias de toda a Bíblia. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Toda a imaginação, só má, continuamente. A palavra hebraica para má aqui é ra, que implica não apenas comportamento imoral, mas perversão completa, violência desenfreada, corrupção total de tudo que era bom. O que exatamente estava acontecendo na terra antediluviana? As Escrituras nos dão vislumbres perturbadores. Gênesis 6, versículo 11. Diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A palavra corrompida em hebraico é shashat, que significa deteriorada, destruída, arruinada além do reparo. Não era apenas pecado moral, era desintegração estrutural da própria ordem criada. O livro de Jasher, mencionado em Josué 10, versículo 13, e 2 Samuel 1, versículo 18, fornece detalhes adicionais. Jasher, capítulo 4, descreve como a humanidade não apenas se corrompeu, mas começou a corromper os animais também, cruzando espécies de maneiras grotescas, criando híbridos monstruosos que nunca deveriam existir. A própria criação estava gemendo sob o peso desta perversão. Os nefilins, filhos dos vigilantes e mulheres humanas, dominavam a terra como tiranos. Números 13, versículo 33, mais tarde os descreve. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Estes não eram apenas homens altos. Eram gigantes de estatura sobrenatural, possivelmente 3, 4, até 6 metros de altura. Mas seu tamanho físico não era sua característica mais aterrorizante. Enoque, capítulo 7, versículo 2 a 5, revela: e eles devoraram todo o trabalho dos homens, até que os homens não puderam mais sustentá-los. Então, os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los, e começaram a pecar contra pássaros, e contra bestas, e contra répteis, e contra peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e a beber sangue. Canibalismo, consumo de sangue, violência desumana. A terra havia se tornado uma câmara de horrores. Pior ainda, os gigantes possuíam conhecimentos transmitidos por seus pais angélicos, tecnologias avançadas, poderes sobrenaturais.
Alguns estudiosos especulam que a civilização antediluviana alcançou níveis tecnológicos comparáveis ou superiores aos nossos, mas sem qualquer base moral para restringi-los. Jesus aludiu a isto quando descreveu os dias de Noé. Lucas 17, versículo 26 a 27. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Superficialmente, isto parece descrever vida normal, mas o contexto é crucial. Não era casamento conforme Deus designou. Era a união proibida de anjos e humanos. Não era comer normal. Era o consumo de carne humana e sangue. Não era beber comum. Era rituais sanguinários e orgias demoníacas. A normalidade aparente escondia depravação inimaginável, e a humanidade, em sua cegueira, não reconhecia quão profundamente havia caído. Deus observava tudo isto com o coração partido. Gênesis 6, versículo 6, é um dos versos mais emocionalmente carregados das Escrituras. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. A palavra arrependeu aqui não implica erro divino. Implica dor profunda, lamento genuíno sobre o que sua criação havia se tornado. Mas por que Deus não interveio mais cedo? Por que ele permitiu que a corrupção alcançasse tal magnitude? Esta é a tensão constante entre a justiça divina e a paciência divina. 2 Pedro 3, versículo 9, explica: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus concedeu à humanidade 120 anos de aviso. Gênesis 6, versículo 3. Durante este tempo, Noé era pregador de justiça. 2 Pedro 2, versículo 5. Ele construía a arca publicamente, um testemunho visual impossível de ignorar. Cada martelo que batia, cada tábua que era colocada, gritava um aviso: julgamento está chegando. Arrependam-se. Mas quantos ouviram? Hebreus 11, versículo 7, nos diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou uma arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé condenou o mundo, não por suas palavras apenas, mas por suas ações. Cada dia que ele trabalhava na arca era um sermão silencioso que seus contemporâneos rejeitaram. Imagine a zombaria que Noé enfrentou. Uma embarcação gigantesca sendo construída longe de qualquer oceano. Avisos sobre um dilúvio, quando talvez nunca houvesse chovido antes na Terra. Alguns estudiosos sugerem que o mundo antediluviano era regado por neblina, baseado em Gênesis 2, versículo 6. Chuva era um conceito desconhecido. A loucura aparente de Noé deve ter sido motivo de piadas intermináveis. Mas Deus estava prestes a validar seu profeta de maneira catastrófica. O mundo estava tão corrompido que apenas um reset completo poderia purificá-lo. Toda a carne havia se corrompido. Gênesis 6, versículo 12. A solução não era reforma. Era destruição total seguida de recomeço. E quando as comportas dos céus e as fontes do grande abismo se abriram, ninguém estava rindo mais. Se você está percebendo a seriedade da condição espiritual humana através destas revelações, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Use o botão de compartilhar agora e ajude a espalhar estas verdades bíblicas. E continue assistindo, porque o que vem a seguir vai deixar você sem palavras. Capítulo 5. Os Nefilins, gigantes que desafiaram o céu. A palavra Nefilim aparece apenas 2 vezes na Bíblia hebraica.
mas seu impacto ressoa através de toda a Escritura. Gênesis 6, versículo 4, introduz estes seres. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. A etimologia de Nefilim é debatida. Alguns derivam da raiz hebraica nafal, que significa cair, tornando Nefilim os caídos. Outros conectam a Nefil, que significa gigante ou tirano. Ambas as interpretações capturam sua natureza, seres nascidos da queda angélica, que se tornaram tiranos gigantescos sobre a humanidade. Eles não eram totalmente angélicos, nem totalmente humanos. Eram algo entre, algo errado, algo que violava as categorias estabelecidas por Deus na criação. Números 13 nos dá uma segunda referência direta aos Nefilins. Os 12 espias enviados por Moisés para reconhecer Canaã retornaram com relatórios aterrorizantes. Versículo 32 a 33. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Espere, descendentes dos gigantes após o dilúvio? Como isso é possível se o dilúvio destruiu tudo, exceto a família de Noé? Esta é uma das questões mais controversas e fascinantes da teologia bíblica. A Escritura indica claramente que Nefilins existiam antes e depois do dilúvio. Então, como eles sobreviveram ou ressurgiram? Várias teorias tentam explicar isto. Primeira teoria: a genealogia através de Canaã. Gênesis 9, versículo 24 a 25, registra que Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cam. Alguns estudiosos especulam que a esposa de Cam, ou a esposa de Canaã, carregava a genética Nefilim, permitindo que a linhagem corrompida continuasse através da família de Noé, sem o conhecimento dele. Isto explicaria por que Canaã especificamente foi amaldiçoado. Segunda teoria: uma segunda incursão angélica. Gênesis 6, versículo 4, diz: e também depois, sugerindo que o cruzamento angélico humano ocorreu novamente após o dilúvio. Talvez anjos adicionais caíssem, ou talvez os vigilantes aprisionados ainda conseguissem influenciar eventos terrestres de suas prisões espirituais através de meios que não compreendemos completamente. Terceira teoria: espíritos desencarnados. O livro de Enoque, capítulo 15, versículo 8 a 10, sugere que quando os Nefilins morreram no dilúvio, seus espíritos, sendo híbridos sem lugar designado na ordem criada, permaneceram na terra como espíritos malignos. Estes são os demônios que encontramos nos evangelhos, espíritos desencarnados buscando desesperadamente possuir corpos humanos porque foram privados dos seus próprios. Jesus encontrou estes espíritos regularmente. Marcos 5 registra o endemoninhado gadareno possuído por uma legião de demônios. Estes espíritos imploraram a Jesus que não os enviasse para o abismo, o mesmo local onde os vigilantes estavam aprisionados, segundo Pedro e Judas. Em vez disso, eles pediram permissão para entrar em uma manada de porcos. Por quê? Porque existência desencarnada é tortura para seres que foram projetados para ter corpos físicos. Mas voltando aos gigantes pós-diluvianos, as Escrituras os nomeiam e categorizam. Deuteronômio 2, versículo 10 a 11. Antes, os Emins habitaram nela, povo grande e numeroso, e alto, como os Anaquins. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, mas os Moabitas lhes chamam Emins. Deuteronômio 2, versículo 20, menciona os Zomzomins, outra raça gigante. Números 13
Versículo 22, identifica Aimã, Sesai e Talmai como filhos de Anak, vivendo em Hebrom. Josué 15, versículo 13 a 14, diz que Calebe expulsou estes 3 filhos de Anak. Mas o gigante mais famoso de todos aparece em 1 Samuel 17. Golias de Gate, medindo 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2 metros e 90 centímetros de altura, segundo medidas conservadoras. Alguns manuscritos sugerem até mais. Golias não estava sozinho. Segunda, Samuel 21, versículo 15 a 22, registra 4 encontros adicionais com gigantes filisteus. Versículo 18 menciona Sibecai matando Safe. Versículo 19 menciona Elanã matando o irmão de Golias. Versículo 20 descreve um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 artelhos em cada pé, 24 no total. Característica genética anômala consistente com origem nefilim. Por que Deus ordenou o extermínio completo dos cananeus? Deuteronômio 7, versículo 1 a 2. Esta é uma das questões mais difíceis que críticos da Bíblia levantam. Parece genocídio injustificável. Mas quando entendemos que estas nações estavam contaminadas geneticamente e espiritualmente com linhagem nefilim, a ordem divina adquire contexto diferente. Não era limpeza étnica arbitrária. Era quarentena cirúrgica de contaminação sobrenatural. Canaã estava infestado de gigantes. Josué 12, versículo 4, menciona Og, rei de Bazã, cujo leito de ferro media 9 côvados de comprimento, aproximadamente 4 metros. Deuteronômio 3, versículo 11, especifica que ele era o último dos Refaíns, outra tribo gigante. Deus instruiu Israel a destruir totalmente estas populações, não por crueldade, mas porque sua existência ameaçava o plano de redenção. Se os nefilins contaminassem Israel, a linhagem através da qual o Messias viria seria corrompida novamente. Satanás estava usando estas raças híbridas como armas biológicas espirituais contra a promessa messiânica. A guerra de conquista de Canaã não era simplesmente territorial. Era uma frente na guerra cósmica entre a semente da mulher, Gênesis 3, versículo 15, e a semente da serpente. Esta realidade lança nova luz sobre por que Davi, um pastor adolescente, foi o escolhido para enfrentar Golias. Não foi acidente. Foi continuação da guerra que começou no Éden. 1 Samuel 17, versículo 45, Davi proclama: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi entendia dimensões espirituais da batalha que Saul e o exército não compreendiam. Quando a pedra da funda de Davi atingiu a testa de Golias, não foi apenas habilidade humana, foi julgamento divino sobre semente nefilim que não deveria existir. E é por isso que Davi cortou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Não era troféu bárbaro, era a declaração profética de que a semente da serpente seria esmagada pela semente da mulher, exatamente como Deus prometeu no Éden. Comente abaixo. Você já percebeu estas conexões entre Gênesis 3 e a história de Davi? Suas percepções ajudam a enriquecer nossa comunidade. Deixe seu comentário agora e vamos discutir estas revelações juntos. Capítulo 6. O dilúvio e o julgamento esquecido. Gênesis 7, versículo 11 a 12, descreve o início do cataclismo. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Este não foi um temporal comum.
foi desintegração catastrófica da ordem natural. A frase "romperam todas as fontes do grande abismo" sugere atividade geológica massiva. Alguns geólogos que estudam o modelo diluviano propõem que placas tectônicas se fraturaram violentamente, liberando oceanos subterrâneos que existiam sob a crosta terrestre. Jatos d'água a alta pressão explodiram da superfície, enquanto simultaneamente torrentes caíam dos céus. A Terra estava sendo destroçada por forças hidráulicas de magnitude incompreensível. Quanto tempo a água subiu? Gênesis 7, versículo 17 a 20. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Todos os altos montes. Isto indica dilúvio global, não local. Cada montanha, incluindo o que hoje conhecemos como Everest, Kilimanjaro, Andes, todos submersos. A geografia pré-diluviana era provavelmente muito diferente. Com montanhas menos elevadas e fundos oceânicos menos profundos, o dilúvio reformulou radicalmente a topografia terrestre, criando cânions, cavernas, estratos fósseis, depósitos de carvão e petróleo que vemos hoje. Evidências geológicas de dilúvio global existem. Esta é a questão que divide cientistas. Geólogos convencionais atribuem formações rochosas a processos lentos ao longo de milhões de anos. Mas geólogos criacionistas apontam para evidências de catástrofe aquática global. Estratos sedimentares estendendo-se por continentes inteiros, sem erosão entre camadas, fósseis marinhos no topo de montanhas, fósseis de criaturas terrestres e marinhas misturadas, árvores fossilizadas, atravessando múltiplas camadas supostamente depositadas ao longo de milhões de anos. O Grand Canyon é exemplo debatido. Geologia convencional diz que o Rio Colorado esculpiu o cânion gradualmente ao longo de milhões de anos. Geólogos diluvianos argumentam que evidências apontam para a erosão catastrófica rápida quando represas naturais romperam após o dilúvio, liberando volumes imensos de água que esculpiram o cânion em questão de dias ou semanas. Culturas ao redor do mundo preservam memórias de dilúvio catastrófico. Mais de 200 narrativas de dilúvio foram catalogadas por antropólogos. Sumérios contam a epopeia de Gilgamesh, com Utnapishtim construindo arca. Hindus têm Matsya Avatar salvando Manu. Gregos têm Deucalião e Pirra. Chineses, astecas, maias, aborígenes australianos, tribos nativas americanas, todos preservam histórias de dilúvio destruindo civilização antiga. Críticos argumentam que estas são apenas mitos locais amplificados. Mas a consistência de detalhes específicos, arca ou barco, poucos sobreviventes justos, animais salvos, pássaro enviado para procurar terra, arco-íris como sinal, sugere que todas derivam de evento histórico real, transmitido através de gerações e culturas que se dispersaram após Babel. O que aconteceu com os nefilins durante o dilúvio? Gênesis 7, versículo 21 a 23. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra. Todo ser vivente. Os Nefilins
apesar de sua força sobrenatural, não puderam sobreviver. Suas dimensões gigantescas que os tornaram aterrorizantes tornaram-se sua desvantagem. Não cabiam na arca, e sua massa densa os impediu de flutuar ou nadar por meses. Eles afundaram nas águas turbulentas, e seus corpos foram enterrados sob sedimentos que se transformariam em camadas fossilíferas. Esqueletos gigantes foram encontrados. Esta é área controversa, cheia de informações falsas e enganos, mas também com descobertas legítimas suprimidas. Jornais do século XIX e início do século XX contêm centenas de relatos de esqueletos de estatura incomum sendo desenterrados na América do Norte, variando de 2,5 metros a 3,5 metros. Muitos destes foram supostamente enviados ao Smithsonian Institution e nunca mais vistos publicamente. Deuteronômio 3, versículo 11. Menciona o leito de ferro de Og sendo exibido em Rabá dos Amonitas, preservado como evidência de seu tamanho gigantesco. Isto estabelece precedente bíblico para evidências físicas de gigantes. Por que então a comunidade científica moderna rejeita ou suprime tais descobertas? Porque sua existência valida narrativas bíblicas que contradizem paradigmas evolutivos dominantes. Quanto tempo Noé e sua família permaneceram na arca? Gênesis 8, versículo 13 a 14. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Aproximadamente um ano completo, desde a entrada até a saída. Quando Noé finalmente saiu da arca, sua primeira ação foi construir altar e oferecer sacrifício. Gênesis 8, versículo 20 a 21. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus estabeleceu aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com dilúvio. Gênesis 9, versículo 11 a 13. O sinal desta aliança foi o arco-íris, fenômeno óptico possivelmente visto pela primeira vez após o dilúvio, se, como alguns sugerem, a atmosfera pré-diluviana era diferente. Cada vez que vemos arco-íris, estamos vendo memorial divino de julgamento passado e promessa futura. Mas a aliança não significava que o pecado foi erradicado. Gênesis 8, versículo 21. Deus reconhece: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. O dilúvio removeu os perpetradores, mas não removeu a natureza pecaminosa que infecta cada coração humano. Esta verdade sombria prepararia o palco para a continuação da guerra espiritual sob nova forma. Inscreva-se agora, se ainda não fez, porque as revelações que vêm a seguir conectarão passado antigo com realidades espirituais presentes que afetam sua vida hoje. Toque no botão de inscrição agora. Capítulo 7. O Reino das Sombras. Após a queda, com os nefilins destruídos e os vigilantes aprisionados, poder-se-ia pensar que a ameaça havia terminado. Mas Satanás, o orquestrador original, permaneceu livre. Sua prisão final aguarda o retorno de Cristo. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Enquanto isso, ele vagueia pela terra como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Após o dilúvio, Satanás precisou reajustar sua estratégia. Corrupção genética direta havia falhado. Deus preservou linhagem pura através de Noé, da qual eventualmente viria o Messias prometido. Então,
o diabo mudou táticas. Se não podia corromper geneticamente a humanidade, corromperia espiritualmente e moralmente através de sistema mais sutil e penetrante. Assim nasceu a hierarquia completa dos 7 pecados capitais. Estes não são apenas conceitos teológicos abstratos. São categorias de tentação demoníaca orquestradas por principados espirituais específicos. Cada pecado capital representa a fortaleza que Satanás estabelece nos corações humanos. Portões através dos quais influência demoníaca flui para vidas individuais e sociedades inteiras. Paulo descreve esta realidade em Efésios 6, versículo 12, texto que já citamos, mas que merece exame mais profundo. Principados, em grego archai, refere-se a governantes de primeiro escalão, entidades demoníacas de alto nível designadas sobre nações, regiões e esferas de influência cultural. Potestades, exousiai, são autoridades demoníacas que exercem poder delegado. Príncipes das trevas, cosmocratoras, são governantes mundiais desta era de trevas. Hostes espirituais da maldade, pneumática, são forças espirituais de perversidade nos reinos celestiais. Esta é a estrutura militar. Satanás comanda exército organizado com cadeia de comando, especialização e estratégia coordenada. Não estamos lutando contra adversários desorganizados, mas contra a força altamente disciplinada que opera há milênios, aperfeiçoando técnicas de engano e destruição. E no topo desta hierarquia, sob o comando direto de Satanás, estão os 7 príncipes dos pecados capitais. Embora a lista tradicional de 7 pecados capitais não apareça explicitamente como tal na Bíblia, seus componentes são abundantemente descritos nas Escrituras. Provérbios 6, versículo 16 a 19, lista 7 coisas que Deus abomina: olhos altivos, orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, ira, coração que trama projetos iníquos, inveja, pés que se apressam a correr para o mal, preguiça, testemunha falsa, engano. E quem semeia contendas entre irmãos, cobiça. Os primeiros pais da Igreja, particularmente Evagrio Pôntico no século IV e posteriormente Papa Gregório no século VI, codificaram estas tendências destrutivas na lista que conhecemos: orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Cada uma representa a raiz de múltiplos outros pecados. São as fontes das quais fluem incontáveis formas de transgressão. Orgulho é considerado o primeiro e mais mortal, porque foi o pecado original de Lúcifer. Isaías 14, versículo 13 a 14. Orgulho diz: eu sou o centro. Minhas necessidades, desejos e opiniões são supremos. É rejeição fundamental da soberania de Deus, tentativa de destroná-lo e colocar o eu em seu lugar. C.S. Lewis escreveu: orgulho não obtém prazer de ter algo, apenas de ter mais que outros. É essencialmente competitivo. Avareza ou cobiça é idolatria. Colossenses 3, versículo 5. É adoração de coisas materiais acima de Deus. Jesus advertiu em Mateus 6, versículo 24: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não é apenas dinheiro, mas espírito demoníaco por trás do materialismo. Avareza promete segurança através de acumulação, mas entrega escravidão através de ansiedade perpétua. Luxúria reduz pessoas criadas à imagem de Deus a objetos de gratificação egoísta. Jesus elevou o padrão em Mateus 5, versículo 28. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Luxúria não é atração normal, mas objetificação deliberada, fantasia alimentada, consumo de impureza que degrada tanto o sujeito quanto o objeto. Inveja.
olha para as bênçãos de outros com ressentimento. Tiago 4, versículo 5, identifica inveja como fonte de conflito. Provérbios 14, versículo 30, diz: a inveja é a podridão dos ossos. É veneno que corrói de dentro para fora, destruindo contentamento e gratidão, substituindo-os por amargura e malícia. Gula não é apenas comer em excesso, mas falta de autocontrole em qualquer área de consumo. Filipenses 3, versículo 19, descreve aqueles cujo Deus é o ventre. Gula diz: meus apetites me governam. É escravidão ao prazer imediato em detrimento da saúde espiritual e física de longo prazo. Ira descontrolada destrói relacionamentos e destrói testemunho cristão. Tiago 1, versículo 20. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Efésios 4, versículo 26 a 27, que citamos antes, reconhece que emoção de raiva não é pecado em si, mas ira não resolvida dá lugar ao diabo, abre porta para a opressão demoníaca. Preguiça é mais que lazinez física. É apatia espiritual, negligência de deveres dados por Deus, recusa de desenvolver talentos que Ele confiou. Provérbios 6, versículo 6 a 11, usa a formiga como exemplo contra a preguiça. Mateus 25, versículo 26, chama o servo que enterrou seu talento de mau e preguiçoso. Cada um destes pecados é portal para a atividade demoníaca mais profunda. Quando habitualmente cedemos a qualquer um deles, construímos fortalezas espirituais que 2 Coríntios 10, versículo 4 a 5, diz que devem ser destruídas não com armas carnais, mas com poder divino. Estas fortalezas são padrões de pensamento, hábitos de comportamento, estruturas mentais que se alinham com mentiras de Satanás em vez de verdade de Deus. Como Satanás distribuiu autoridade sobre estes pecados? Embora as Escrituras não nos deem nomes específicos de demônios atribuídos a cada pecado, a tradição cristã e textos apócrifos identificaram hierarquia. Lúcifer mesmo preside sobre orgulho, Mamon sobre avareza, Asmodeus sobre luxúria, Leviatã sobre inveja, Belzebu sobre gula, Satanás ou Samael sobre ira, Belfegor sobre preguiça. Independentemente de nomes específicos serem precisos, o princípio permanece verdadeiro. Existem forças espirituais orquestradas trabalhando para amplificar estas tendências pecaminosas em indivíduos, famílias, comunidades e nações inteiras. Quando entendemos isto, guerra espiritual deixa de ser conceito vago e torna-se realidade prática que deve ser abordada através de oração, jejum, arrependimento e obediência à palavra de Deus. A boa notícia, 1 João 4, versículo 4, proclama: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Cristo derrotou Satanás e todas as suas hostes na cruz. Colossenses 2, versículo 15. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nossa vitória não vem de nossa força, mas de nossa união com Cristo que já venceu. Capítulo 8. Os 7 pecados. Armas contra a humanidade. Vamos examinar mais profundamente como cada pecado capital opera na vida humana e como reconhecer seus padrões de ataque. Satanás é enganador. João 8, versículo 44. Então, suas táticas raramente são óbvias. Ele disfarça a tentação como oportunidade, veneno como prazer, escravidão como liberdade. Orgulho ataca primeiro a mente, plantando pensamentos de superioridade, autossuficiência e justiça própria. É o fariseu em Lucas 18, versículo 11 a 12, orando: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens,
Orgulho cega a pessoa para suas próprias falhas, enquanto magnifica falhas alheias. Torna-se incapaz de receber correção, conselho, ou até mesmo de reconhecer necessidade de Deus. Sintomas de orgulho incluem defensividade quando criticado, necessidade constante de estar certo, desprezo por outros, recusa de pedir ajuda, tomar crédito pelo sucesso enquanto culpa outros pelo fracasso. Antídoto bíblico é humildade. Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo, como C.S. Lewis observou. Avareza ataca através de preocupação constante com segurança financeira. Começa razoavelmente. Planejamento financeiro sábio é bíblico. Provérbios 21, versículo 5. Mas cruza para pecado quando o dinheiro se torna fonte de identidade, segurança e valor. 1 Timóteo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Sintomas de avareza incluem ansiedade financeira desproporcional, incapacidade de dar generosamente, comparação constante de posses com outros, trabalhar excessivamente em detrimento de relacionamentos e saúde, compras compulsivas para preencher vazios emocionais. Antídoto é contentamento e generosidade. Filipenses 4, versículo 11 a 12. Paulo aprendeu o segredo de estar contente em qualquer situação. Hebreus 13, versículo 5. Sede livres do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes. Luxúria ataca através de estímulos visuais e imaginação. Numa cultura saturada de pornografia e sexualização, este pecado tem acesso sem precedentes a mentes humanas. Começa como curiosidade ou atração natural, mas se alimentada através de olhar deliberado, fantasia e consumo de conteúdo impuro, desenvolve-se em fortaleza poderosa. Sintomas de luxúria incluem uso de pornografia, fantasias sexuais frequentes, objetificação de pessoas do sexo oposto, dificuldade em relacionamentos reais, porque expectativas foram distorcidas por imagens fantasiosas, segredos e dupla vida. Antídoto é pureza radical. Jó 31, versículo 1. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Mateus 5, versículo 29 a 30. Jesus recomenda medidas drásticas para evitar pecado sexual. Inveja ataca quando comparamos nossas vidas com as de outros. Redes sociais intensificaram este pecado, criando plataformas onde todos exibem versões editadas de suas vidas, provocando descontentamento crônico. Inveja diz: mereço o que outros têm. É injusto que eles tenham e eu não. Sintomas de inveja incluem amargura quando outros prosperam, alegria secreta quando outros falham, crítica daqueles que admiramos secretamente, fofoca para diminuir reputação de outros, recusa de celebrar sucessos alheios. Antídoto é gratidão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo, dai graças. Quando reconhecemos bênçãos de Deus em nossa própria vida, inveja perde poder. Gula ataca através de apetites descontrolados, não apenas por comida. Pode manifestar-se em consumo compulsivo de mídia, compras, videogames, qualquer coisa que prometa satisfação instantânea. Provérbios 23, versículo 20 a 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão se empobrecerão. Sintomas de gula incluem comer emocional, incapacidade de jejuar ou negar apetites, ganho de peso excessivo devido à falta de autocontrole, vício em substâncias, busca constante de próximo prazer sensorial. Antídoto é domínio próprio, fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 23. 1 Coríntios 9, versículo 27.
Paulo disciplinava seu corpo para não ser desqualificado. Ira ataca quando sentimos injustiçados, desrespeitados ou frustrados. Explosões de raiva parecem aliviar pressão momentaneamente, mas deixam destruição nos relacionamentos. Provérbios 29, versículo 22. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Sintomas de ira incluem explosões temperamentais, violência verbal ou física, rancor de longo prazo, incapacidade de perdoar, amargura, comentários sarcásticos ou passivo-agressivos. Antídoto é longanimidade. Efésios 4, versículo 31 a 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia seja tirada de entre vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Preguiça ataca através de procrastinação, distração e falta de disciplina. No reino espiritual, manifesta-se como negligência de leitura bíblica, oração, comunhão, serviço. Provérbios 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganosa padecerá fome. Sintomas de preguiça incluem procrastinação crônica, negligência de responsabilidades, excesso de sono ou entretenimento, falta de crescimento espiritual, desperdício de talentos e tempo. Antídoto é diligência. Romanos 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Se você está reconhecendo áreas onde estes pecados ganharam fortalezas em sua vida, deixe um like neste vídeo como compromisso de buscar liberdade através de Cristo. Este simples ato pode ser o primeiro passo para a vitória. Capítulo 9. A batalha invisível nos tempos modernos. Como será nos dias de Noé? Jesus fez esta profecia em Mateus 24, versículo 37 a 39. Ele estava apenas falando sobre pessoas comendo, bebendo e casando-se desatentas ao julgamento vindouro? Ou estava indicando que as mesmas forças espirituais que corromperam o mundo antediluviano ressurgiriam antes de seu retorno? Evidências sugerem que estamos testemunhando o ressurgimento de atividade demoníaca em escalas sem precedentes desde antes do dilúvio. Considere as paralelas. Nos dias de Noé, havia conhecimento proibido sendo revelado por entidades não humanas. Hoje, fenômenos UAP, objetos aéreos não identificados, são admitidos oficialmente por governos. Relatos de contatos com supostos extraterrestres frequentemente envolvem mensagens antibíblicas, promovendo evolução, panteísmo e imoralidade sexual. Poderia o fenômeno UAP ser manifestação moderna de entidades espirituais malignas? Muitos pesquisadores cristãos argumentam que sim. Dr. Jacques Vallée, cientista prominente que estuda UAPs, concluiu que demonstram características mais consistentes com manifestações interdimensionais do que com visitantes físicos de outros planetas. Suas mensagens consistentemente contradizem revelação bíblica. Nos dias de Noé, havia manipulação genética, cruzamento de espécies que Deus separou. Hoje temos engenharia genética em escala industrial. CRISPR permite edição de DNA humano. Híbridos animal-humano estão sendo criados em laboratórios para pesquisa. Transhumanismo busca fundir humanos com máquinas, transcender limitações biológicas e criar pós-humanos. Isto não é ficção científica. Está acontecendo agora. Nos dias de Noé, havia violência descontrolada. Gênesis 6, versículo 11. Hoje, apesar de avanços em educação e tecnologia, violência persiste em guerras, terrorismo, abuso doméstico, aborto em escala de milhões globalmente. A vida humana é tratada como mercadoria descartável em muitos contextos. Nos dias de Noé,
havia imoralidade sexual rampante. Hoje, pornografia é epidemia global, acessível instantaneamente a qualquer pessoa com smartphone. Casamento bíblico está sob ataque. Identidade de gênero está sendo redefinida contrariamente à criação de Deus como homem e mulher. Gênesis 1, versículo 27. Nos dias de Noé, havia ocultismo e comunicação com espíritos malignos. Hoje, práticas ocultas estão sendo normalizadas e comercializadas. Tarô, astrologia, mediunidade, yoga, que é adoração hindu disfarçada de exercício, meditação transcendental, que convida espíritos, tudo sendo vendido como espiritualidade inofensiva. Deuteronômio 18, versículo 10 a 12, proíbe estas práticas explicitamente. A tecnologia moderna acelerou dramaticamente a capacidade de Satanás de espalhar engano. Internet permite distribuição instantânea de pornografia, ideologias anticristãs, teorias de conspiração que desviam da verdade. Inteligência artificial está sendo desenvolvida para criar deepfakes tão convincentes que ninguém poderá distinguir realidade de falsidade. Imagine as possibilidades para o anticristo, que virá realizando sinais e maravilhas enganadores. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 10. Mas Jesus também profetizou que o evangelho seria pregado a todas as nações antes do fim. Mateus 24, versículo 14. E, ironicamente, a mesma tecnologia que Satanás usa para mal, Deus está usando para bem. Internet permite que o evangelho alcance lugares onde missionários não podem entrar fisicamente. Traduções bíblicas estão sendo completadas em ritmo acelerado. Mais pessoas têm acesso às Escrituras hoje do que em qualquer ponto da história. Esta é a tensão da era presente. Escuridão está intensificando, mas luz também. Trigo e joio crescem juntos até a colheita. Mateus 13, versículo 24 a 30. Atividade demoníaca está aumentando, mas derramamento do Espírito Santo também. Apostasia está crescendo, mas avivamentos genuínos estão eclodindo em muitas partes do mundo. Como cristãos navegam nesta era? Primeiro, permanecendo fundamentados na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Em era de engano sem precedentes, verdade objetiva das Escrituras é âncora essencial. Segundo, através de oração fervorosa. Efésios 6, versículo 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Guerra espiritual não é travada com argumentos inteligentes, mas de joelhos. Daniel 10, versículo 12 a 13, revela como a oração de Daniel desencadeou batalha no reino espiritual entre anjos de Deus e príncipes demoníacos sobre Pérsia. Terceiro, através de discernimento espiritual. Hebreus 5, versículo 14. O alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Precisamos desenvolver sensibilidade espiritual através de intimidade com Deus para reconhecer enganos sutis. Quarto, através de comunhão genuína com outros crentes. Hebreus 10, versículo 24 a 25. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quinto, através de vigilância constante. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não podemos nos dar ao luxo de complacência espiritual. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos.
Eles precisam entender a realidade da guerra espiritual que está sendo travada. Use o botão de compartilhar agora. Capítulo 10. Revelações dos manuscritos do Mar Morto. Em 1947, um pastor beduíno jovem chamado Mohammed Ed-Dib estava procurando uma cabra perdida nas encostas rochosas perto do Mar Morto. Ele jogou uma pedra em uma caverna e ouviu o som de cerâmica quebrando. Investigando, ele descobriu jarros antigos contendo rolos de couro preservados por quase 2000 anos. Esta descoberta acidental tornou-se uma das mais significativas descobertas arqueológicas bíblicas de todos os tempos. Os manuscritos do Mar Morto, como vieram a ser conhecidos, incluem cerca de 900 documentos, incluindo cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, exceto Ester. Mas mais fascinante que cópias bíblicas eram os textos não canônicos preservados pela comunidade de Qumran, uma seita judaica que muitos estudiosos identificam como os Essênios. Entre estes textos estava o livro de Enoque, múltiplas cópias em aramaico, provando que era considerado escritura por judeus devotos no tempo de Cristo. Também foram encontrados o livro dos Jubileus, o livro dos Gigantes, textos apocalípticos, regras comunitárias e comentários bíblicos chamados Pesharim, que interpretavam profecias como referentes a eventos de seu tempo. O que estes manuscritos revelam sobre crenças judaicas do primeiro século? Várias coisas cruciais. Primeiro, a comunidade de Qumran acreditava que estava vivendo nos últimos dias, que o Messias viria em breve e que batalha cósmica entre filhos da luz e filhos das trevas estava chegando ao clímax. O pergaminho da guerra detalha esta batalha escatológica. Segundo, eles acreditavam em anjos e demônios ativamente envolvidos em assuntos humanos. O príncipe da luz, identificado como Miguel, lidera forças angélicas. O anjo das trevas, identificado como Belial, lidera hostes demoníacas. Cada humano está sob influência de um ou outro. Uma teologia que ressoa com ensinamentos do Novo Testamento sobre pertencer a Cristo ou ao mundo. Terceiro, eles praticavam purificação ritual intensiva, batismos frequentes, refeições comunitárias, pobreza voluntária, celibato para alguns membros. Quando João Batista apareceu no deserto perto de Qumran, pregando arrependimento e batismo, muitos estudiosos especulam se ele tinha conexões com esta comunidade. Lucas 1, versículo 80, diz que João estava no deserto até o dia de sua manifestação pública. Quarto, os manuscritos confirmam a precisão do texto do Antigo Testamento. Antes desta descoberta, as cópias hebraicas mais antigas datavam de cerca de 1000 d.C., o texto massorético. Críticos argumentavam que o texto havia sido corrompido ao longo de séculos de cópia. Mas os manuscritos do Mar Morto, 1000 anos mais antigos, são substancialmente idênticos ao texto massorético, validando a transmissão cuidadosa da palavra de Deus. Isaías é particularmente significativo. O rolo completo de Isaías encontrado em Qumran, datado de cerca de 125 a.C., é virtualmente idêntico ao texto usado hoje. Isto é extraordinário considerando mais de 2000 anos de história. Profecias messiânicas em Isaías 7, versículo 14, sobre o nascimento virginal, Isaías 9, versículo 6, sobre o filho dado cujo nome é Deus Forte, Isaías 53, sobre o servo sofredor, todas preservadas perfeitamente. Mas alguns manuscritos contêm variações intrigantes. O livro de Jeremias em Qumran é cerca de 15% mais curto que a versão massorética. O livro de Samuel tem diferenças que correspondem à Septuaginta.
tradução grega do Antigo Testamento feita no terceiro século a.C. Isto sugere que múltiplas formas textuais circulavam na antiguidade, todas consideradas autênticas. O Livro dos Gigantes, encontrado em Qumran, expande a narrativa de Enoque sobre os Nefilins. Fragmentos descrevem sonhos que os gigantes tinham sobre sua destruição vindoura, suas batalhas uns contra os outros e suas tentativas desesperadas de encontrar salvação antes do dilúvio. Um fragmento preserva o nome Gilgamesh, conectando estas narrativas judaicas com as lendas mesopotâmicas, ambas preservando memórias do mundo pré-diluviano. O Livro dos Jubileus, também encontrado em Qumran, é essencialmente recontagem de Gênesis e Êxodo, com detalhes adicionais. Jubileus 10, versículo 1 a 14, descreve como após o dilúvio, espíritos malignos, os espíritos desencarnados dos Nefilins, começaram a seduzir e destruir os filhos de Noé. Noé orou a Deus para prendê-los. Deus ordenou que fossem presos, mas Mastema, outro nome para Satanás, pediu que 1/10 fosse deixado livre para testar a humanidade. Deus consentiu. Isto explicaria por que a atividade demoníaca continua após o dilúvio. 1/10 dos espíritos Nefilim permaneceu ativo sob comando de Satanás. Estes são os demônios que Jesus e os apóstolos expulsavam regularmente. São os espíritos que ainda operam hoje através de possessão, opressão e engano. Os manuscritos do Mar Morto também contêm calendários detalhados. A comunidade de Qumran seguia calendário solar de 364 dias, em oposição ao calendário lunar usado pelo templo em Jerusalém. Eles acreditavam que o templo estava operando em calendário errado, celebrando festas bíblicas nos dias errados, corrompido por sacerdócio ilegítimo. Esta divisão sobre o calendário pode parecer trivial, mas tinha implicações profundas. Se as festas do Senhor em Levítico 23 eram proféticas, apontando para o Messias e seu plano redentor, celebrá-las nos dias errados era perder seu cumprimento. Alguns estudiosos especulam que Jesus pode ter seguido o calendário de Qumran, explicando discrepâncias cronológicas nos evangelhos sobre a última ceia e crucificação. Por que a comunidade de Qumran escondeu estes manuscritos? Provavelmente porque viram os exércitos romanos se aproximando em 68 d.C. Dentro de 2 anos, Jerusalém seria destruída, o templo queimado, a nação judaica dispersa. Eles preservaram suas escrituras mais preciosas em jarros selados em cavernas, esperando retornar algum dia. Eles nunca retornaram, mas Deus preservou estes tesouros por 2000 anos, até o momento exato que determinou para sua revelação. Que momento foi esse? Logo antes do renascimento de Israel como nação, em 1948. Os manuscritos foram descobertos em 1947. Israel declarou independência em 1948. Coincidência? Estudiosos de profecia veem o dedo de Deus orquestrando o tempo para validar sua palavra, exatamente quando o ceticismo moderno estava no auge. Comente abaixo. O que mais te surpreende sobre os manuscritos do Mar Morto? Sua perspectiva enriquece nossa compreensão coletiva. Capítulo 11. O Livro de Enoque e as Verdades Banidas. Por que o livro de Enoque foi removido da maioria das Bíblias quando era claramente respeitado por judeus do primeiro século e citado no Novo Testamento? Esta questão nos leva a examinar o processo de formação do cânon bíblico e as decisões humanas envolvidas. O cânon do Antigo Testamento foi essencialmente fixado por volta de 100 d.C., no Concílio de Jamnia, embora debates persistissem.
líderes rabínicos estabeleceram critérios. Os livros deviam ser escritos em hebraico, originados em Israel, escritos antes de Esdras e conformes à Torá. Enoque, escrito em aramaico e atribuído a um patriarca anterior a Moisés, não se encaixou perfeitamente nestas categorias, embora trechos hebraicos tenham sido encontrados em Qumran. Para cristãos, debates sobre cânon continuaram por séculos. Alguns pais da igreja, como Tertuliano, aceitavam Enoque como inspirado. Outros, como Jerônimo e Agostinho, o rejeitavam como apócrifo. A palavra apócrifo significa escondido, referindo-se a textos de autoria ou autenticidade duvidosa. Mas o termo era aplicado inconsistentemente. No IV século, quando o Concílio de Nicéia foi convocado em 325 d.C. para abordar a controvérsia ariana sobre a natureza de Cristo e concílios subsequentes, a Igreja estava cada vez mais institucionalizada e centralizada. Autoridades eclesiásticas queriam padronização. Textos que promoviam pensamento independente ou continham ensinamentos que poderiam desafiar estruturas hierárquicas eram problemáticos. Enoque contém ensinamentos que são problemáticos para algumas teologias institucionais. Primeiro, enfatiza a revelação direta de Deus a indivíduos fora de estruturas sacerdotais. Enoque não era sacerdote levítico. Ele viveu antes de Abraão, mas andou com Deus intimamente. Isto valida espiritualidade pessoal acima de religião organizada. Segundo, Enoque detalha hierarquias angelicais e demoníacas, com especificidade que alguns líderes consideraram especulativa ou até perigosa. Se pessoas comuns começassem a entender estruturas do reino espiritual, poderiam questionar autoridades humanas que reivindicavam mediação exclusiva. Terceiro, Enoque profetiza sobre o Messias e julgamento final de maneiras que eram interpretadas diversamente. Enoque 48, versículo 2 a 7, descreve o Messias existindo antes da criação, escolhido por Deus, ocultado até o tempo designado. Isto suporta a divindade de Cristo. Mas algumas seitas heréticas, como os arianos que negavam a deidade de Cristo, não gostavam destes textos. Quarto, Enoque contém detalhes sobre anjos caídos e nefilins que alguns achavam fantásticos demais. Mas e se não fossem fantasia? E se fossem história literal? Isto exigiria que a Igreja levasse a sério a realidade espiritual, guerra espiritual, possessão demoníaca, em graus que poderiam ser desconfortáveis para aqueles preferindo religião domesticada. A Igreja etíope nunca removeu Enoque. Sua Bíblia contém 81 livros, em comparação com os 66 do cânon protestante, ou 73 do cânon católico. Eles preservaram Enoque, Jubileus e outros textos que igrejas ocidentais rejeitaram. Por que a Igreja etíope manteve Enoque? Porque eram relativamente isolados de influências políticas e teológicas que moldaram o cristianismo europeu. Judas, versículo 14 e 15, cita Enoque diretamente. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre eles, dizendo: Eis que veio o Senhor com seus milhares de santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esta é citação direta de Enoque 1, versículo 9. Se Judas, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, cita Enoque como profecia autêntica, não deveríamos reconsiderar seu valor? Alguns argumentam que Judas citar Enoque não torna todo o livro inspirado, assim como Paulo citar poetas gregos em Atos 17, versículo 28.
não torna seus escritos escritura. Este é argumento válido. Mas diferença é que Judas especificamente identifica Enoque como profeta e sua declaração como profecia. 2 Pedro 2. E Judas, ambos discutem anjos caídos, aprisionados em correntes de escuridão, conceito encontrado explicitamente apenas em Enoque, não em livros canônicos do Antigo Testamento. Isto sugere que Pedro e Judas esperavam que seus leitores estivessem familiarizados com Enoque e o considerassem fonte confiável de informação sobre o mundo espiritual. O que ganharíamos restaurando Enoque à leitura cristã? Não a autoridade canônica igual às Escrituras, mas como texto historicamente valioso. Primeiro, contexto rico para passagens enigmáticas como Gênesis 6. Segundo, compreensão da cosmologia e angelologia judaica do primeiro século. Terceiro, percepções sobre como Jesus e os apóstolos entendiam guerra espiritual. Quarto, motivação para levar a sério a realidade de Satanás e demônios, além de abstração teológica. Enoque também contém visões de julgamento que paralelas Apocalipse. Enoque 91 a 104 é a Apocalipse dos 10 séculos, dividindo história em 10 períodos, levando ao reino messiânico. Enoque 71 descreve o trono de Deus e anciãos ao redor dele, similar a Apocalipse 4. Enoque 60 descreve guerras no céu entre anjos, similar a Apocalipse 12. João, na ilha de Patmos, recebeu revelações diretamente de Cristo. Mas é possível que alguns simbolismos e estruturas que ele usou foram informados por literatura apocalíptica judaica, como Enoque, com a qual ele estaria familiarizado. Isto não diminui a inspiração de Apocalipse. Mesmo escritores inspirados usam vocabulário, conceitos e formas literárias de suas culturas. Deus trabalha através de autores humanos, não contornando suas mentes, mas santificando e dirigindo seus processos de pensamento. Devemos ler Enoque hoje? Se abordarmos com discernimento, reconhecendo que não possui autoridade canônica igual às Escrituras, mas valorizando-o como janela para entender teologia judaica antiga e contexto do Novo Testamento, sim, pode ser tremendamente enriquecedor. Sempre submeta qualquer ensinamento em Enoque ao teste das Escrituras canônicas. Se Enoque diz algo que contradiz a Bíblia prevalece. Se Enoque amplifica ou esclarece a Bíblia sem contradizê-la, é valioso. Inscreva-se neste canal se ainda não fez. Estamos comprometidos em trazer verdades bíblicas profundas e contextos históricos que a maioria das igrejas não ensina. Toque no botão de inscrição agora e junte-se a esta jornada de descoberta. Capítulo 12. A verdade final. Redenção ou destruição. Estamos nos aproximando do fim desta jornada através da queda de Lúcifer, corrupção antediluviana, julgamento do dilúvio, ressurgimento dos nefilins, desenvolvimento dos 7 pecados capitais e revelações de textos antigos. A pergunta final que devemos confrontar é pessoal. De que lado você está nesta guerra cósmica? Não há neutralidade. Jesus disse em Mateus 12, versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Josué desafiou Israel em Josué 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem sirvais. Esta escolha não é apenas intelectual. É moral, espiritual, eterna. Satanás quer destruir você. 1 Pedro 5, versículo 8. Ele usa pecado para escravizar, demônios para oprimir, engano para cegar, acusação para condenar. Romanos 6, versículo 23, declara: o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, separação eterna de Deus, confinamento no inferno originalmente preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Mas Deus quer salvar você.
João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a boa nova, o Evangelho. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, versículo 8. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, viveu a vida perfeita que não conseguimos viver, morreu a morte que merecíamos morrer e ressuscitou ao terceiro dia, conquistando pecado, morte e Satanás. Colossenses 2, versículo 15. Ele despojou principados e potestades. Hebreus 2, versículo 14, diz que através da morte, ele destruiu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A vitória já foi conquistada, mas deve ser aplicada individualmente através de fé. Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvação não é conquistada por boas obras. Efésios 2, versículo 8 a 9. É dom recebido através de fé. Quando você deposita fé em Cristo, várias coisas acontecem instantaneamente. Primeiro, você é justificado, declarado justo diante de Deus. Romanos 5, versículo 1. Segundo, você é regenerado, nascido de novo espiritualmente. João 3, versículo 3 a 7. Terceiro, o Espírito Santo vem habitar em você. 1 Coríntios 6, versículo 19. Quarto, você é adotado na família de Deus. Romanos 8, versículo 15. Quinto, você recebe vida eterna. 1 João 5, versículo 11 a 13. Mas salvação não é apenas transação legal, é relacionamento. É conhecer a Deus pessoalmente. Jesus orou em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Deus não intelectualmente apenas, mas intimamente, experimentalmente, transformadoramente. Este relacionamento requer santificação contínua. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é processo pelo qual o Espírito Santo nos conforma progressivamente à imagem de Cristo. Romanos 8, versículo 29. Envolve arrependimento contínuo, renovação da mente, mortificação do pecado, cultivo de fruto do Espírito. Como resistimos aos 7 pecados capitais? Através de virtudes opostas, chamadas virtudes celestiais. Contra orgulho, cultivamos humildade. Contra a avareza, cultivamos generosidade. Contra a luxúria, cultivamos pureza. Contra a inveja, cultivamos bondade. Contra a gula, cultivamos temperança. Contra a ira, cultivamos paciência. Contra a preguiça, cultivamos diligência. Estas virtudes não são autogeradas. Gálatas 5, versículo 22 a 23. Lista fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fruto não é produzido por esforço, mas por permanência. João 15, versículo 4 a 5. Jesus ensinou: estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O segredo de vitória espiritual não é tentar mais intensamente através de força de vontade. É permanecer mais profundamente em Cristo através de oração, palavra, adoração, obediência. Quando permanecemos nele, seu poder flui através de nós. Sua vida substitui nossa morte. Sua justiça cobre nossa pecaminosidade. Seu espírito capacita nossa fraqueza. Paulo testificou em Gálatas 2,
versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é a essência da vida cristã. Não eu, mas Cristo. Não meu esforço, mas sua graça. Não minha força, mas seu poder. Qual é o destino final de Satanás e seus demônios? Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Este é o inferno eterno, não aniquilação, mas separação consciente perpétua de tudo que é bom, belo e verdadeiro. Jesus falou mais sobre inferno do que qualquer outra pessoa nas Escrituras. Ele o chamou de Dina, lixão ardente fora de Jerusalém, símbolo de julgamento eterno. Mateus 5, versículo 22. Ele o descreveu como fogo que nunca se apaga. Marcos 9, versículo 43. Trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Mateus 22, versículo 13. Alguns ensinam aniquilacionismo, que ímpios deixarão de existir. Outros ensinam universalismo, que eventualmente todos serão salvos. Mas estas visões não se sustentam sob escrutínio bíblico cuidadoso. Apocalipse 14, versículo 11, diz que a fumaça do tormento dos adoradores da besta sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Daniel 12, versículo 2, contrasta ressurreição para a vida eterna versus ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. Por que Deus permite inferno eterno? Porque Ele é perfeitamente santo e justo. Pecado contra Deus infinito merece punição infinita. Porque Ele respeita livre-arbítrio humano. C.S. Lewis escreveu: as portas do inferno estão trancadas por dentro. Aqueles no inferno escolhem estar lá, recusando-se submeter à soberania de Deus. Mas gloriosamente, destino final dos redimidos é esplêndido além de imaginação. Apocalipse 21 e 22 descrevem novos céus e nova terra, onde Deus habita com seu povo. Sem mais morte, luto, choro ou dor. Sem mais pecado, tentação ou Satanás. Comunhão eterna com o Criador em corpo ressurreto em cosmos renovado. 1 Coríntios 15, versículo 42 a 44, descreve o corpo ressurreto. Semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Teremos corpos físicos reais como Jesus após sua ressurreição, mas aperfeiçoados, glorificados, adequados para a eternidade. Isaías 65, versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Todo sofrimento, toda injustiça, toda tragédia desta era caída será engolida na glória vinda. Romanos 8, versículo 18. Tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, onde você está hoje? Você conhece a Cristo como Salvador pessoal? Você nasceu de novo? Se não, hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, versículo 2. Não presuma que terá amanhã. Tiago 4, versículo 14. Ore agora. Confesse seus pecados. Peça a Jesus para entrar em seu coração. Entregue sua vida a Ele. Se você já é cristão, onde está seu fervor? Apocalipse 2, versículo 4. Jesus repreendeu a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você deixou o primeiro amor? Está apático espiritualmente?
preso em pecados que você racionalizou? Envergonhado de testemunhar de Cristo? Apocalipse 3, versículo 20. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Esta é oferta não apenas a incrédulos, mas a crentes mornos. Jesus está batendo. Você vai abrir? A história que percorremos, da rebelião de Lúcifer ao seu destino eterno no lago de fogo, não é mitologia antiga. É realidade presente com implicações eternas. Você está no lado vencedor através de Cristo? Ou está ainda escravizado pelos 7 pecados que Satanás usa como armas? A escolha é sua, mas escolha você deve. E você deve escolher hoje. Deixe um comentário abaixo compartilhando onde você está em sua jornada espiritual. Ore pelos outros que comentarem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas verdades. E, acima de tudo, entregue sua vida completamente a Jesus Cristo, o único que pode salvar, libertar e transformar. Que Deus abençoe você ricamente enquanto busca conhecê-lo mais profundamente. Amém.